Senhor quer te guiar, o Senhor quer te usar. Abre o coração para Ele, abre. Para nos curar, para nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. Louvado seja Deus, segundo a vontade dEle. Não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Abre o seu coração, abre. Olá, meus amigos. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos em Cristo Jesus. Seu amigo em Cristo Jesus, pastor Fábio Costa. Estou aqui nesta oportunidade no YouTube, né? Estamos colocando esse vídeo no YouTube porque hoje nós estamos sem conexão e não deu pra gente fazer a live no Instagram como a gente vinha fazendo agora, e também não deu pra gente fazer a live no Facebook, na nossa página. Então, a gente entende que a palavra de Deus tem que ser ministrada, ela tem que ser ensinada. Em Oséias existe a exortação ao sacerdote que ele tinha rejeitado a lei. Quando o Senhor diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, era porque o sacerdote não estava dedicando a leitura e o conhecimento da palavra. E nós sabemos que existem muitos lugares que se dá lugar para os movimentos, para os modismos, para as invenções e inovações, mas a palavra de Deus não tem sido a bússola nesses lugares. A bússola, ela precisa estar funcionando para que ela possa levar ao destino. Se a bússola estiver quebrada, o navio vai ficar rodando em círculo e não vai chegar na sua rota final. É assim, infelizmente, que muitos grupos religiosos estão caminhando. Eles estão caminhando em alto mar, em círculo. Por quê? Porque a bússola está quebrada. Não estão sabendo usar a bússola. E é preciso saber, porque um pastor de igreja, ele vai apresentar um povo diante de Deus. E ele precisa estar ciente disso, que ele será cobrado lá em cima por aquilo que Deus colocou em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou aqui julgando nenhum ministério, apontando nenhum pastor, mas dizendo aos senhores e senhoras que estão aí à frente de ministérios: o Senhor vai cobrar esse rebanho de você. E você tem usado a bússola? Ou você está andando em círculo? O que é andar em círculo, pastor Fábio? Andar em círculo é ficar trazendo um monte de coisa para a igreja sem analisar o contexto bíblico. É quando você parte por ideia do outro, não aquilo que a palavra de Deus está nos mostrando e nos ensinando. Não podemos ficar andando por visão de homens. Nós temos que andar segundo aquilo que a palavra de Deus nos ordena, tá certo? Quem sou eu para te ensinar, meu querido pastor? Mas é essa característica que nós temos dentro daquilo que o Senhor nos confiou: falar a palavra de Deus da forma que ela é. Não estou aqui me colocando como perfeito, mas estou aqui sendo uma boca de Deus para falar para você, que você seja um pouco mais humilde e entenda que dentro de um contexto chamado liderança é preciso conhecer a palavra. Se não conhecer a palavra, sempre vai levar o povo a situações constrangedoras, tá certo? Quem sabe até agora a tua visão humana deu certo, porque pessoas estão deixando de ler a Bíblia para acompanhar as suas ideologias. Mas a partir do momento que essas pessoas começarem a ler a Bíblia e as escamas dos seus olhos caírem, você vai ver o que vai acontecer.
Porque se tem uma coisa que Deus não aceita, é brincadeira com a sua palavra. É pessoas, em vez de dedicar-se ao conhecimento da palavra, ficar na internet procurando sarna para se coçar, procurando visão de outros pastores para aplicar dentro da sua igreja. Nós não estamos dentro de uma competição, nós estamos dentro de uma corrida, aonde nós temos que chegar ao destino. Não sei se vamos chegar em quarto, em quinto, em sexto, em décimo, em último, mas a ordem é para nós chegarmos e nós temos que chegar. Tá certo, meu querido? Então, eu quero usar essa introdução para mostrar para você que muitas vezes você acha que está fazendo uma grande obra, quando que na verdade você está perdendo o seu tempo, porque você não está implantando o ensinamento e levando o teu povo a conhecer realmente a palavra de Deus, o Jesus Cristo como ele é. Tá certo? Que Deus possa aí te conscientizar e que você seja humilde de reconhecer que eu não estou aqui te atacando e nem sou o seu inimigo, eu sou o seu amigo. Louve a Deus por ter alguém que fale a verdade, que não tem medo de confrontar com tantas ideologias humanas que tem acontecido hoje no meio do Evangelho. Coisas que nos dá desespero de ver como que o povo consegue engolir tais coisas. Tudo isso por falta de conhecer a Bíblia. Eu gostaria de falar hoje sobre 4 lições sobre o fracasso da liderança de Saul, tá certo? Eu vou tomar como base 1 Samuel, capítulo 13, versículo de número 1 ao 23. Eu não estarei lendo todo esse capítulo agora, mas eu vou estar diante dos tópicos aqui desta reflexão, lendo esses 23 versículos, tá bom? Dentro dos tópicos, mas é bom que você fique aí na sua casa com a Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo número 13, tá certo? Como eu disse anteriormente, nós fizemos 4 lives no Instagram. Se você deseja nos seguir no Instagram, é Pastor Fábio Costa Conferencista, tá certo? Embora que nós compartilhamos também as lives do Instagram, nós compartilhamos no Facebook. Mas para os irmãos que querem nos adicionar lá, Pastor Fábio Costa Conferencista. Nós fizemos 4 lives praticamente seguidas lá. O primeiro tema que nós falamos lá foi: podemos ser melhor, basta querer. Podemos ser melhor, basta querer. O segundo, a direção dos seus passos lhe levará ao triunfo ou ao fracasso. Forte. Terceiro, fariseu ou publicano. Também uma reflexão forte. E a quarta, a ovelha perdida. Falamos um pouquinho de ovelhas que estão perdidas dentro da própria igreja, tá certo? Então nos adiciona lá, ou vai no nosso Facebook lá e assista essas lives. E compartilhe para ajudar outras pessoas também a receber uma palavra, tá certo? Saul, ele teve a oportunidade de ser um grande rei. Com toda certeza, se Saul obedecesse a palavra de Deus e Deus da forma que era para ser obedecido, ele seria o maior rei de Israel. Sem dúvida alguma, ele seria melhor até que o próprio Davi. Porém, nós vemos na história de Saul fracasso, derrota. Por quê? Porque infelizmente ele teve algumas atitudes que nós não podemos ter essas atitudes. Se nós queremos ter uma liderança eficaz, com sucesso, aonde nós venhamos ser modelo para outras pessoas, a gente precisa tomar muito cuidado e não ter essas atitudes que Saul teve.
Quando nós olhamos para a história de Saul, a gente percebe-se que Saul, antes de se tornar rei, ele tinha várias qualidades, mas como líder, ele teve 4 atitudes erradas que levaram ao fracasso como líder. Mas se você observar o início, quando agora o povo escolhe Saul para ser o primeiro rei de Israel e Deus permite que isso aconteça, mesmo sabendo que Saul lá na frente vai desobedecer, Deus já sabia que Saul ia errar, Deus sabia que Saul iria pisar na bola, mas Deus permitiu que Saul reinasse, porque Saul tinha qualidades. Qualquer hora nós vamos fazer uma live aqui, né? Ou vamos colocar uma mensagem dessa aqui igual no YouTube, e nós vamos falar sobre as qualidades que Saul teve, tá bom? Para que você veja que todos nós temos as nossas qualidades, mas também temos os nossos erros. E temos que tomar muito cuidado para que esses erros não impeçam da gente ter uma liderança eficaz. Eu fiquei pensando, irmãos, e eu gostaria de fazer aqui algumas observações. Primeiro, tem gente que como pessoa é nota 10, mas como líder é nota 0. Eu acredito que você conhece pessoas assim, que ele como homem, como pessoa, como um comerciante, como um profissional, é nota 10. Você conversa com ele, nossa, é espetacular. É um amigo, ele consegue te ajudar, ele está à disposição, ele não é muquirana, ele sempre está disposto a fazer alguma coisa, mas como líder é um fracasso. Como líder não tem condições. Como homem, meu Deus do céu, 100%, mas como líder, nota 0. Acredito que você conhece pessoas assim. Tem gente que a consagração mudou ele para pior. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu já formei muitas pessoas. Tive a oportunidade, através do CFCL, que é o curso de formação e capacitação de liderança, formar muitos obreiros e obreiras. Hoje nós temos o Instituto Teológico, tá? Você que é pastor aí de ministério, deseja um núcleo de teologia na sua casa, na sua igreja, eu abro aqui um parênteses aqui no meio dessa reflexão para dizer para você que está fresquinho aí, te esperando, tá certo? Só você entrar em contato conosco, desculpa, que será um prazer nós implantarmos um núcleo aí de teologia na sua igreja. Então, como eu estava falando, através desse CFCL eu formei muitas pessoas. Eu observei na caminhada alguns que se perderam depois que foram consagrados. Na verdade, nós só demos o curso, né? E o pastor daquela igreja, ele consagrou. Eu mesmo consagrei poucas pessoas, mas apresentei muitos ao ministério que eu fazia parte e ensinei muitos através do CFCL. E eu falo com muita propriedade que a consagração mudou muito deles. Cara, que era excelente. Eram boas pessoas antes de ser líderes. Mas quando se transformaram em obreiro, meu Jesus amado. Pessoas que eram diácono e quando foram levados a presbítero, Senhor Deus, não foi nem para frente nem para trás, estagnaram. Conheci alguns que se afastaram dos caminhos do Senhor. Mas quando era diácono, era o melhor diácono que tinha na igreja. Fazia tudo dentro dos padrões bíblicos. Era um diácono que prestava atenção nos mínimos detalhes, mas quando passou a presbítero, pela falta do conhecimento da palavra para poder exercer a função de um presbítero e a cobrança que tinha sobre a pessoa como presbítero, e não aguentou a pressão e acabou se afastando do caminho do Senhor. Porque quando é diácono, ele age do púlpito, né, embaixo para a porta. O máximo que ele faz do púlpito é levar uma água para o pastor, levar um bilhetinho lá de aviso, levar lá ao pastor assinar. Então ele não está em contato com o púlpito direto, ou quando o pastor lhe dá uma oportunidade,
Mas quando ele passa a ser um presbítero, um evangelista, um pastor, ele já vai ficar lá no púlpito sentado. Então, o pastor sempre vai dar uma oportunidade, né? Ele vai ter que saber fazer algumas coisas que como diácono ele não precisava fazer, mas agora como presbítero ele vai precisar fazer. E tem gente que tem essa deficiência. Às vezes deficiência porque não ensinaram para ele antes a função que ele ia exercitar, e a deficiência porque aquilo ali não é o chamado do cara. O cara era diácono, é diácono, não é um presbítero, louvado seja Deus. Ele não é um presbítero, ele é um diácono. Então, a partir do momento que foi levado ele ao ministério, à consagração, mudou ele. Tem uns que mudam para pior, né? Esse caso que eu estou falando, esse caso o cara começa a mostrar uma deficiência, uma falta de conhecimento naquilo que vai fazer. E tem outros que muda de tal forma que eles acham agora que já é o pastor da igreja. Já acha agora que pode ensinar, acha agora que pode exortar, que pode corrigir. Tudo para ele tá errado, tudo para ele tá assim, tudo ele tá assado, não é assim? Acredito que você conhece pessoas também nesses dois contextos, no contexto de não conseguir desenvolver e no contexto também de querer ser o que ele não pode ser, porque a consagração acabou mudando ele. Muitos estão sendo pego a laço para a consagração. Hoje não está mais orando a Deus para poder suprir uma necessidade ministerial. Hoje estão fazendo fechamento de lacuna, ou seja, consagrando apenas por consagrar. A gente vê que não há critérios para ser observados, para ser consagrado. Não existe critério, entendeu? E quais critérios será que estão sendo observados? Será que o critério primordial na vida da pessoa é ele ser dizimista? Ele ser ofertante? Será que esse aí é o critério principal para levar alguém para o obreiro? Porque tem gente que tem ministérios que trabalham assim, ele trabalha em cima do relatório financeiro, ou seja, se aquela que a pessoa dá o dízimo, dá a oferta, automaticamente ele vai estar sendo preparado para ser um diácono, para ser um presbítero, para ser um evangelista. Será que esse critério é certo? Será que esse critério é bíblico? Será que uma pessoa ela é analisada para ser obreiro pelo fato dela ser dizimista na igreja, ser ofertante na igreja? Será que isso aí dá embasamento para que alguém derrame um óleo na cabeça da pessoa, igual a gente vê aí, ou faz uma oração de imposição de mãos, levando o cara a presbítero, a diácono, a evangelista, pelo fato dele ser fiel no dízimo? Então a gente observa-se que em muitos lugares estão pegando o candidato a laço usando critérios que não são bíblicos, critérios que eu chamo critérios de puro humanismo, ou seja, o homem que está colocando as suas regras e levando e consagrando de acordo com aquilo que ele acredita que ser a verdade. Outra coisa que nós podemos entender, a falta de investimento na formação do líder. A falta de investimento na formação do líder. Não se investe mais nos líderes. Dificilmente você vê uma igreja que tem uma escola de liderança, onde ensina os líderes, onde recicla aqueles que precisam ser reciclados. Amados, nós que somos pastores, os evangelistas, precisamos entender que vai chegar um determinado momento que nós vamos ter que olhar para o nosso sermonário, para ver se está tendo mensagem nova, para ver se está tendo alguma coisa nova. Tem uns obreiros aí que estão num sermonário aí, não dizendo que você não deve pregar todo dia o Salmo 23, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu quero dizer que tem obreiro que ele sempre está naquela mesma coisa, naquele mesmo pastelzinho, todo dia, a mesma coisa. Ele só muda o texto, mas não muda as palavras. Está na hora de mudar. Está na hora de centralizar e ver que a Bíblia ela é uma fonte inesgotável de mensagens. Ela é uma fonte inesgotável. Então, por que essa fonte
muitas vezes não está sendo levada para as pessoas se saciar, porque quem está apresentando aquela fonte, na verdade, não tem disponibilidade para cavar, ou não tem o dom para cavar. Essa é a grande realidade. Tem muitos que não têm o dom para cavar, entendeu? E você se submeter a todo dia ir para uma internet, para um Google, para ficar lá meditando em ministrações, em pregações, vai chegar uma hora que você vai ver que isso aí não está adiantando em nada. Porque tem gente que até buscando no Google, ele é fraco depois para transmitir para a igreja. Por quê? Porque ele não tem conteúdo. E por mais que ele busque no Google, quando chegar lá na frente da igreja, ele vai conseguir passar aquilo que automaticamente ele gostaria de passar. Por quê? Por falta de muitas vezes de formação como líder, de não ter tido o dom também para ser aquilo que ele está dizendo que é. Precisamos analisar isso, a falta de investimento na formação do líder. Para que a gente possa consagrar qualquer tipo de pessoa que seja, é preciso primeiramente formar ele. Ele tem que ter um caráter transformado e ele tem que ter uma vida espiritual privilegiada. Não é perfeita, mas privilegiada. Ele possa estar ciente daquilo que ele está fazendo. Tem muitos que não estão cientes daquilo que estão fazendo. Existem ministérios que nem reunião de liderança e de obreiro eles fazem. O pastor ele resolve tudo da forma dele e ponto final. Não tem uma reunião de obreiro, não tem um chamamento, ó, vem cá, amanhã vai ter uma reunião de líderes de obreiro, onde nós precisaremos conversar aqui acerca de alguns assuntos, precisamos aqui ampliar algumas coisas, corrigir outras coisas. Não, vai levando com a barriga, entendeu? O que ele tem que decidir, ele decide entre ele, entre a esposa, entre mais um ou dois e acabou. Então é necessário os ministérios entender que é necessário ter uma escola de formação de obreiro e é necessário ter reuniões, é necessário, faz parte da parte de organização da igreja, pode ser a igreja que for, pode ser pequena, grande, média, ela precisa ter esses dois pontos. Primeiro, formação de obreiro, de líderes e reuniões constantemente. Se não pode ter uma vez por mês, que tenha uma vez a cada 2 meses, entendeu? O bom era que tivesse reunião cada 15 dias, para poder realmente fazer que os obreiros, entendeu, entenda que nós temos que ter compromisso, temos que ter responsabilidade. Isso é o papel de um pastor de igreja. Isso faz parte da organização da igreja. E a gente observa que muitos, mas muitos ministérios mesmo, não existe. Se você não sabe trabalhar na área do ensino, pastor, confie a alguém que sabe, alguém que pode lhe ajudar. Ainda que isso aí venha a custar algumas moedas no seu bolso, porque hoje em dia está difícil você arrumar alguém que vai lá na sua igreja ensinar os seus obreiros de graça. A maioria dos ensinadores que têm os seus projetos de ensino, eles vão cobrar, entendeu? Até porque existe o gasto para fazer o material, existe a locomoção do líder para aquele determinado lugar, e nós como igreja, como pastor, presidente, precisamos dar esse respaldo, entender que esse investimento tem que fazer parte do ministério. Se no teu ministério não tem alguém que possa ensinar, e você mesmo como pastor não tem essa veia de ensinamento, então convide alguém de confiança, alguém de Deus que você sabe que tem condições de ensinar na tua igreja e dê a oportunidade para ele, para que ele possa, entendeu, instruir a tua liderança, os teus obreiros, para que eles possam amanhã suprir na sua ausência, ou em futuros trabalhos que serão abertos, eles vão estar já na ponta para poderem assumir esses trabalhos. Tá certo, meu pastor? Não fique bravo comigo de falar isso, porque a gente sabe que tem muitos pastores que não têm a veia de ensinamento. Não tem, não adianta, entendeu? E ele precisa admitir isso. Se ele não se completar essa parte que está faltando, ele precisa confiar a outros. Agora, o que não pode é viver uma bagunça, decidir por si próprio, não ter uma reunião de obreiro,
levar as pessoas pelo vácuo ou pela lacuna que precisa ser preenchido. Tem gente ungindo gente para carregar água no púlpito. O líder da água. O que é isso, gente? Tem gente ungindo gente para poder limpar a igreja, consagrando para limpar a igreja. Isso é zeladoria. Isso aí, quem tem que fazer isso aí é os diáconos. Você sabia que quem limpa a igreja é diácono, diaconisa? Geralmente nos ministérios ninguém faz isso, né? É poucos diáconos que trabalham nisso. Tem diácono que nem água leva no púlpito pro pastor. Ele chega no culto, senta lá, cruza o braço, entendeu? Com a cara feia ainda, entendeu? Ouve a palavra o dia todo. Quando te dá oportunidade, faz um barulhão dentro da igreja. Quando não tem oportunidade, fecha os braços, não dá um glória a Deus, um aleluia. Na oportunidade que ele tem, ele sapateia, relampeia, pega fogo. Mas enquanto o outro está lá na frente, não tem a capacidade e humildade de dar um glória a Deus, entendeu? Pode uma criança vomitar lá, ele não tem a capacidade de ir lá buscar o pano e buscar um balde de água e limpar o vômito da criança. Quem tem que fazer isso é o pastor. O pastor tem que sair do púlpito, a mulher do pastor lá e limpar o vômito. A lâmpada está queimada, ele tem capacidade de falar para o pastor, ó, a lâmpada está queimada, mas ele não vai lá e não procura ver se tem uma lâmpada para ele trocar. Que diácono que é isso daí? Fala para mim. E muitos estão sendo levantados assim, que não tem condição nem de levantar a bunda na hora do banco para poder ficar lá na porta, para não deixar ninguém bagunçar, tá certo? Isso é os diáconos que nós vemos por aí nas igrejas, infelizmente. Dá o microfone na mão dele, meu Deus do céu. Quer exortar o pastor, quer exortar todo mundo. Se deixar, nossa, regaça tudo no meio. Mas não faz a função de um diácono. Homens assim tem que sentar, meu querido. Tem que deixar sentado no banco, até aprender a função. O diácono é a zeladoria da igreja. Ele zela pela igreja. Se possível, limpa a igreja. De graça ainda. A maioria das igrejas paga faxineira para limpar a igreja. Ou os próprios pastores e pastoras que vão lá limpar a igreja, porque não tem um diácono que dá um dia da semana para ir lá limpar a igreja, tá certo? Então não fique bravo de eu falar isso não, mas é o conceito e é a função o que é de um diácono. Meus queridos, quais foram as atitudes erradas de Saul? Primeiro, nós vamos aqui ver do capítulo número 13, versículo de número 1 a 4, a primeira atitude que fez que Saul tivesse fracasso na sua liderança. 13:1. Saul já tinha reinado por 1 ano em Israel, e quando estava em seu 2º ano de reinado, Saul escolheu 3.000 guerreiros de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 homens permaneceram com seu filho Jonatas na cidade de Gebeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas atacou e matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus foram informados do que ocorrera. Então Saul mandou tocar o sofar, a trombeta, conclamando o povo guerra, que ouçam todos os hebreus. Então todo Israel ouviu a notícia que Saul havia atacado o posto dos filisteus, transformando Israel em mau cheiro perante o ódio do povo filisteu em relação aos israelitas. E por esse motivo todo Israel foi convocado para se unir a Saul em Gilgal. A gente entende aqui que Saul, a primeira atitude errada dele é que Saul, ele busca a glória para si mesmo. Saul, na verdade, ele confiava na força humana e não na força divina. Ele não reconhece a vitória aqui de Jonatas, que era o seu filho. Então ele faz totalmente ao contrário. Por quê? Porque ele queria chamar a glória para si. Eu tenho certeza que você conhece
pessoas que gostam de fazer nome nas costas do outro. Você sabia que tem pastores que gostam de fazer nome nas costas do outro? Ele nunca atribui o andamento da obra por alguém que falou uma palavra para ele, às vezes de aconselhamento, ou alguém que deu uma ideia espiritual e ele pegou aquela ideia e depois, passado um tempo, ele só muda o nome e vai lá e coloca na igreja, só que ele mal sabe que Deus sabe e aquele irmão também sabe que aquela ideia foi dele. É lógico que nós não damos ideia para a igreja, não damos conselho na igreja para que o nosso nome seja promovido. Mas nós precisamos entender isso, que nós também não podemos chamar a glória para nós, não é verdade? A glória é para Deus, mas nós precisamos reconhecer quando alguém está em evidência, está em eminência, louvado seja Deus. O que ele tinha que fazer aqui? Ele tinha que honrar o seu filho Jonatas, ele tinha que bater continência para o seu filho. Por quê? Porque a vitória foi do seu filho Jonatas. Foi ele que matou lá o chefe lá dos filisteus, foi ele que matou. Então não foi Saul. E Saul aqui monta um outro esquema para mostrar que ele era o cara, quando que na verdade ele não era cara coisíssima nenhuma. Meus queridos, tomemos muito cuidado com a busca da glória para nós mesmos. A gente vê alguns aí no Facebook se gabando. Nossa, que palavra que eu peguei ontem, meu Deus do céu, que palavra que eu preguei ontem. Que tema foi aquele, que aquilo que Deus fez, nossa, o Shekinah desceu, o Jeová, meu querido, quem faz é Deus, a glória é para Ele, ainda que eu ore e o fogo desça do céu, eu não posso ter essa capacidade de chegar num Facebook e dizer, nossa, ontem eu orei lá e você tem que ver a labareda de fogo que acendeu, meus queridos, é Deus, é Ele que tem que ser glorificado. Para de buscar a glória para si mesmo. Tá ficando feio. Tem gente que fica o tempo todo querendo chamar atenção, buscando a glória para si mesmo. Quem que tem que ser glorificado é o nome do Senhor. Se outro está trazendo a vitória e você não, você tem que ser humilde e reconhecer, tá certo? Porque Jonatas, ele não vem. O texto não mostra ele se vangloriando, tá certo? Mas o seu pai, Saul, se vangloria. Por quê? Porque ele queria a glória para si mesmo. Segundo, atitude errada que nós podemos dizer aqui, não conseguia motivar seus soldados. Do 5 ao 7. Os filisteus se ajuntaram para lutar contra os israelitas, com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros tão numerosos como a areia da praia, do mar. Eles subiram e acamparam em Micmas, a oriente, a leste de Bet-Avém. Assim que os soldados israelitas perceberam que estavam em apuros e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para alcançar a terra de Gade e de Gileade. Saul, contudo, ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de pavor. Que coisa feia! A falta de confiança de Saul causava insegurança no grupo de soldados que ele tinha, ou seja, ele não conseguia motivar os seus soldados. Se o líder for motivado, querido, ele vai contagiar todo o grupo. Você já viu aquela pessoa que ela chega e ela muda o ambiente porque ela consegue contagiar todo mundo com aquela energia positiva que ela tem? É assim que o líder tem que ser. O líder tem que ter a capacidade de ver o negócio pegando fogo, certo? E em vez dele pegar e ficar de segunda, ou quem sabe
colocar mais fogo, ele tem que pegar a mangueira, tem que se transformar num bombeiro, arrumar um hidrante de água ou um caminhão-pipa e ir lá apagar a fogueira, para ele contagiar os outros também a fazerem isso. É assim o conceito de liderança. Só que tem muitos líderes por aí que infelizmente não conseguem motivar os seus soldados, não conseguem motivar a sua igreja. Por quê? Porque ele é pessimista e nem ele acredita naquilo que ele está falando. Hoje ele acredita que a Bíblia fala assim, amanhã ele acredita que a Bíblia fala assado, ele não tem uma opinião própria. E pessoas que agem assim dentro da igreja, infelizmente, eles trazem insegurança para os seus líderes. É por isso que muito líder que está dentro das igrejas acabam se estagnando. Por quê? Porque quem está de linha de frente não consegue motivar as pessoas. Quando eu digo motivar, não é você ficar inventando piada, inventando anedota, contando história da carochinha para que o grupo seu fique alegre. Motivação, ele não está falando de alegria, ficar que nem o patati patatá, não é? Você não vai transformar no patati patatá dentro da igreja. Motivação para eles fazerem a obra com excelência, para que quando eles verem um problema, eles enfrentarem o problema de frente, não recuar. Quando eles estiverem diante de uma situação, eles possam enfrentá-las. Você precisa motivar o seu grupo a ser assim, meu pastor. Porque aqui Saul, ele não confiava. Ele tinha uma falta de confiança. E isso acabava causando uma insegurança no grupo. Terceiro, atitude. Fazia o que não era para ele fazer. Olha lá, 8 ao 14. Então Saul esperou 7 dias conforme Samuel havia orientado, mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto, as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e do outra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, e refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Javé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como um insensato. Tu não obedeceste à ordem de Javé teu Deus te dera. Se tivesse obedecido Javé, teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Javé te havia determinado. Olha para os irmãos verem. Ele não teve paciência de esperar por Samuel. Fez o que não era para ele fazer. O holocausto era para Samuel oferecer. Saul, ele não tinha a autoridade e nem a habilitação para poder fazer aquilo que ele fez. Olha que coisa, tem muitos líderes sabendo que ele está ultrapassando os limites que Deus lhe deu.
O Senhor deu limites para nós e nós devemos respeitar os limites. A vida cristã é como se fosse uma estrada. Numa estrada existem muitas placas de sinalização e o motorista precisa conhecer as placas. Sim ou não? Precisa, para que ele possa entender o que está acontecendo naquela estrada. Existe placa que nós não estamos acostumados a ver no dia a dia na cidade. Mas quando a gente vai para uma longa viagem, a gente vai começar a ver essas placas. E todas elas têm um significado. Na vida cristã é a mesma coisa. Existem placas de sinalização que Deus coloca para nos orientar e para nos direcionar. Saul não quis nem saber das placas direcionadas por Deus. Ele foi fazer aquilo que ele achava que tinha que fazer. E o preço foi caro. Fazia o que não era para ele fazer. Tem muito obreiro fazendo aquilo que não é para ele fazer. Tem muito obreiro querendo aventurar, querido, a ser pregador, sendo que não recebeu essa ordem para ser pregador. Tem muito obreiro querendo ser um dirigente de igreja, sendo que ele não recebeu essa ordem para ser dirigente de igreja. Tem muito obreiro querendo ser o que ele não foi chamado para ser. Tem muita gente fazendo aquilo que não foi chamado para fazer. Está fazendo por intruso, está fazendo porque acha que é o tempo, que acha que é o momento, que acha que foi Deus que confiou, que Deus que está acreditando, que Deus que... Meu querido, cuidado. É muito sério a gente fazer coisas que não é pra gente fazer. Tem gente que o contexto de vida dele, a trajetória dele já mostrou que o negócio dele não é ser pregador de púlpito, mas ele está insistindo. Já mostrou para ele qual é o chamado dele e ele está insistindo. Ele está querendo fazer aquilo que não é para fazer. Deus até deixa fazer, como deixou Saul fazer. Poderia colocar uma placa lá e dizer, ó, não vai fazer, mas Deus permitiu que ele fizesse, só que o preço depois foi caro. Cuidado, reveja. Se for para você ficar sentadinho, sente. É melhor sentar do que querer fazer uma coisa que não é para ser feito. Cuidado. Essa é uma exortação para aquelas pessoas que estão achando que Deus está provando, que Deus está isso, que Deus está aquilo. Ter a aprovação do homem não significa ter a aprovação de Deus. Porque aqui Saul, quando ele começou a reinar, foi o povo que pediu Saul. E Deus, pela livre escolha do povo, Deus deixou. E agora eles estão experimentando agora que esse líder não estava preparado para ser o rei. Por quê? Porque ele está fazendo totalmente o contrário daquilo que Deus tinha lhe determinado para fazer. A quarta coisa, não fez o que era para ele fazer. 15 ao 23, olha lá. Samuel levantou-se, partiu para Gilgal a fim de seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul ao encontro dos guerreiros e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que permaneceu com ele e a tropa e era formada por cerca de 600 homens. Saul e seu filho Jonatas e a tropa que estava com eles acamparam em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam posicionados em Miquimás. O comando de ataque partiu do campo filisteu em 3 grupos. Um tomou a direção de Ofra, nos arredores de Saul. O outro grupo tomou a direção de Bet-Horon e o terceiro grupo seguiu em direção à região fronteiriça, de onde se pode observar o vale de Zebom diante do deserto. Naquele tempo não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Por esse motivo, todo israelita tinha que dirigir-se aos filisteus
para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço fixado para afiar rastelos e enxados era de 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de agulhas, e pontas de aguilhadas. Assim, no dia da batalha, nenhum guerreiro de Saul e Jonatas tinha espada nem lança nas mãos, exceto Saul e seu filho Jonatas. Então os filisteus mandaram uma guarnição de soldados para dominar o desfiladeiro de Miquimás. Olha que interessante isso aqui, ó. Não fez o que era para ele fazer. Saul não preparou seus homens com armamento de guerra. Ele não preparou. Ele tinha tudo para ser preparado. Ele tinha tudo para que esses homens pudessem ter espada, para que pudessem ter essas armas, para que no dia da guerra pudessem estar preparadíssimos para lutar. Mas agora só está Saul e Jonatas com a espada, mostrando que não fez o que era para ele fazer. Aqui tem 3 deficiências, irmãos, que muitos aqui também estão tendo. Muitos que estão me ouvindo, que vão me ouvir, também estão tendo. Muitos ministérios também estão tendo. 3 deficiências em cima disso aqui. Não fez o que era para ele fazer. Qual que é a primeira deficiência, pastor? Falta de estratégia. Estão buscando estratégia humana. Estão buscando estratégia que não vai levar a lugar nenhum. Estão buscando estratégia que estão ferindo a palavra de Deus. Estão buscando estratégia que está sendo reprovada por Deus. O homem acha que aquela grande estratégia que ele está montando, nossa, Deus está no negócio. Barulho não significa que Deus está nele. Tá certo? Nem todos aqueles que fazem barulho, Deus está nele. É preciso tomar muito cuidado. Tem gente que acha que está fazendo aquele grande movimento, onde pessoas caem para lá, onde pessoas caem para cá, onde pessoas dizem que recebe aqui, recebe ali, quando que na verdade Deus está longe de tudo isso. Por quê? Porque é uma estratégia humana. E quando se tem uma estratégia humana, Deus não está no negócio. A segunda deficiência, falta de planejamento. As coisas resolvidas da noite para o dia não funcionam, meu querido. Tem gente que é contra o cara estudar a Bíblia, tem gente que é contra o cara preparar o sermão, tem gente que é contra o cara preparar a campanha que ele vai fazer da igreja dele, as igrejas fazem campanha, de preparar o evento que ele está querendo programar. Tem gente que não gosta dessas coisas. Só que a falta de planejamento leva sempre a não ter resultados, porque nós precisamos planejar sim. É necessário meditar, é necessário ver o que Deus quer, na hora do culto, para ver se realmente Deus quer que a gente fale aquilo ali que Ele ministrou no nosso coração. Bíblia não é caixinha de surpresa, culto não é caixinha de surpresa, caixinha de promessa. Culto não é você chegar lá e na hora você vai ver o que vai fazer, queridos. Como que o Espírito Santo de Deus, ele é organizado, ele não trabalha no meio de bagunça. Tem gente que acha que o Espírito Santo, ele que agora vai, não é assim não, querido. O Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes, e o Espírito que habita em nós é organizado. Ele trabalha de acordo com aquilo que eu vou dando lugar para ele trabalhar. Se eu não planejo, então estou mostrando para o Espírito Santo que eu sou um cara desorganizado. Tá certo? E como que ele vai trabalhar diante da desorganização? Para que Jesus pudesse fazer a multiplicação do pão, ele primeiramente mandou sentar em 100 em 100 e 50 em 50, mostrando que para que pudesse acontecer um milagre, tinha que ser planejado, com uma organização. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa sem organização, entendeu? Jogando no ventilador as coisas, não funciona. Igreja, líder, ele tem que fazer aquilo que é para ele fazer. E aquilo que é para ele fazer é planejamento. E a terceira deficiência, falta de preparação. Tem gente fazendo sem ser preparado, sem estar preparado.
A falta de preparação, querido, faz que nós estagnamos, ficamos paralisados. E quando a gente faz, não tem resultado. A pior coisa para um obreiro é ele não ter resultado na vida cristã e principalmente na vida ministerial. É quando ele se torna uma folha seca, não serve para nada. Ele está ali como um parasita. E Deus não chamou um líder para ser um parasita. Deus chamou um líder porque Deus quer usar ele de uma forma muito especial. Então, essas 4 deficiências, ou melhor, essas 4 atitudes erradas, foi o que aconteceu na vida de Saul, que levou a ele ter um fracasso na liderança. Eu termino essa reflexão dizendo o seguinte: a mensagem de Deus aqui para nós é muito simples através desse texto. Ele está dizendo: se você me obedecer e me colocar em primeiro lugar em sua vida, esteja convicto e certo das vitórias. Você terá vitórias. Saul não teve vitórias porque infelizmente ele não obedeceu e não colocou Deus em primeiro lugar na vida dele. Saul agia por si próprio, por aquilo que ele achava que tinha que fazer. Querido, a experiência é boa, mas nós não podemos ficar andando por experiência, porque a experiência também nos leva a fazer cagada. Precisamos andar na direção de Deus, disposto a todos os dias a nos esvaziarmos para nós enchermos novamente. Cuidado com essa podemos dizer assim, exaltação, achar que você pode, que você faz, que você é o cara. Cuidado. Saul era esse personagem. Ele se tornou, se você olhar no contexto que Saul não era rei, Saul tinha totalmente diferente umas atitudes. Mas quando ele se tornou rei, perdeu Saul, porque não soube administrar aquele ponto de liderança. E ele fracassou na sua liderança. Quem sabe até agora você está fracassando por causa disso, por não entender essas coisas básicas. Se você, através de uma reflexão, você descobre que você não foi chamado para tal coisa, a melhor coisa que você tem que fazer é deixar quem sabe fazer, fazer. E você procurar fazer aquilo que você sabe fazer, do que tentar fazer uma coisa e não fazer com excelência. As coisas para Deus tem que fazer com excelência, tem que fazer o melhor. E tem que ter resultado. A mensagem que sai da minha boca, da sua boca, pastor, tem que trazer edificação na vida das pessoas. Tem que trazer mudança na vida das pessoas. Se não está acontecendo isso, é porque nós não estamos sendo chamados para tal coisa. E é preciso rever isso. Tá certo, meu pastorzão? Tá certo, meu líder? 4 lições sobre o fracasso da liderança de Saul. Buscou a glória para si mesmo, não conseguiu motivar os seus soldados, fazia o que não era para ele fazer e não fez o que era para ele fazer. Certo? Um beijo no teu coração do pastor Fábio Costa, que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, será um prazer, porque todas as vezes que nós colocarmos um vídeo aqui, você será o primeiro a ser notificado, tá certo, meu querido? Nos acompanha lá também no Facebook, página Projeto Enriquecendo a Vida Espiritual, grupo Projeto Enriquecendo a Vida Espiritual, página Instituto Teológico Enriquecendo a Vida Espiritual. E também estamos no Instagram e também estamos no Twitter. É só nos procurar que com certeza você vai estar ouvindo reflexões da palavra de Deus. Mais uma vez eu te peço com muita humildade, se inscreva lá na nossa página do Instituto Teológico Enriquecendo a Vida Espiritual, tá certo? Nós estamos necessitando de pessoas que nos seguem lá, porque nós estamos querendo já colocar mais conteúdos teológicos para enriquecer a vida daqueles que amam a palavra do Senhor nosso Deus. Muito obrigado por você estar aí agora assistindo esta live. Que o Senhor Deus tenha falado com você de uma maneira toda especial. E se você lembrar de alguém aí, compartilhe este vídeo com esta pessoa.
Deus te abençoe. Um beijo no teu coração, do pastor Fábio Costa. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.